Anatomia microcirúrgica dos ventrículos, parte 2. Aula apresentada pela professora doutora Carolina Martins, no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica, da disciplina de Neurocirurgia, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo. Vamos seguir agora a parte 2 da anatomia do ventrículo. Conforme a passada, né, a professora doutora Carolina da de Pernambuco, neurocirurgiã e diretora de ensino e pesquisa do Hospital Metropolitano. Podemos continuar. Então, eu queria de novo agradecer esse presente que eu recebo de Leila, de Eduardo, de Wen, que é falar sobre esse assunto, como eu digo, está no centro do interesse dos três, por isso que eu chamo de um presente. A minha lista de agradecimentos só aumenta, mas sempre lembrando o professor Rotton, a sua ética, a sua integridade dentro da neurocirurgia e a mudança que ele fez na vida da gente, na vida dos nossos pacientes. Na semana passada, a gente conversou sobre ventrículos, a gente detalhou os ventrículos, a gente explorou várias conexões do sistema ventricular lateral, a gente explorou as relações dos ventrículos com estruturas profundas e com estruturas mais superficiais, incluindo os sulcos e giros e as estruturas ósseas, fosse na superfície lateral ou mesmo na vista superior do crânio, da cabeça do nosso paciente, e a gente explorou também as relações do sistema ventricular com a base, com os sulcos e giros da base, tanto frontal quanto temporal, temporo-occipital, e mesmo com a base do crânio. A gente fez correlações de como os ventrículos se relacionavam com a fossa média óssea ou tentorial. A gente dispôs os ventrículos na região da incisura temporal e a gente passou a usar uma dissecção muito comum no laboratório e também no laboratório do Dr. Evandro, nos cursos da Beneficência, que apresenta as partes ventriculares, uma série de cortes programados ao longo do encéfalo que expõem as cavidades ventriculares, suas variações anatômicas, expõe as relações entre as estruturas que permitem a gente saber em que lado do ventrículo a gente entrou e mesmo as formas práticas de usar esse conhecimento. Então, tudo isso foi abordado por nós na semana passada, tanto do ponto de vista microcirúrgico como do ponto de vista endoscópico, e a gente chegou nessa série de cortes até a exposição da fissura coroideia. A gente expôs o átrio, a gente mencionou que o átrio realmente significa hall do ponto de vista anatômico ventricular, porque a partir dele se abrem outras cavidades. A gente comentou, inclusive, que hall no sentido arquitetônico, porque os reparos anatômicos que estão nas paredes do átrio muitas vezes se continuam nas paredes de outras cavidades ventriculares, e com essa série de cortes a gente expôs a fissura coroideia desde o forame de Monro até o ponto coroideu inferior, e a gente ia partir desse ponto nesse segundo encontro. Mas é preciso dizer que essa série de cortes não é só importante por isso que a gente falou. É uma dissecção muito útil e eu proponho mesmo que vocês vão ao laboratório, executem essa série de cortes, porque isso permite não só a gente ver as partes do ventrículo, como a fissura coroideia, como a gente vai explorar, mas também a gente vê núcleos de substância cinzenta, como a cabeça do caudado, que está separada do lentiforme, que é putamen mais globo pálido, permite a gente reconhecer o tálamo com o seu dorso e o pulvinar, permite a gente reconhecer a amígdala, que é a substância cinzenta no limite mais anterior do corno temporal, que não tem marco divisório com o lentiforme acima, e permite, inclusive, reconhecer substância cinzenta como o corpo geniculado lateral, que é metatálamo, está pendurado no tálamo, e tem uma relação bem estrita com o ponto coroideu inferior, está bem atrás do ponto coroideu inferior, no final do trato óptico, que a gente vê também aqui. Então, aproveitando o trato óptico, substância branca, fibra, a gente também vê várias fibras quando a gente faz essa série programada de cortes. A gente falou no encontro passado do braço anterior da cápsula interna, que está separada
pela cabeça do caudado do epêndima ventricular no corno frontal. A gente falou do braço posterior da cápsula interna, que está separada do tálamo, do epêndima no corpo ventricular. A gente mencionou que, ao contrário dessas duas partes protegidas, o joelho, aquele agrupamento de fibras córtico-espinhal, está praticamente exposto na superfície do epêndima, e isso tem uma importância prática, porque um dissector ou um afastador nessa área durante um acesso ventricular pode resultar num déficit motor. Inicialmente não se entende por quê, mas aí essa relação de proximidade do joelho da cápsula interna com o epêndima ventricular deve ser lembrada agora e durante essas abordagens, mas também a gente vê outras partes da cápsula interna, como por exemplo a parte retrolentiforme, que chama a atenção que tudo da cápsula interna é descrito de acordo com o lentiforme, que o Wen fala muito bem que é um cobertor curto. Então, a parte retrolentiforme, que tem fibras da radiação óptica, e a parte sublentiforme, que além de radiação óptica, também tem radiação auditiva. Então, a gente pode ver também com essa série de cortes todas essas partes de substância branca, identificá-las, reconhecê-las. E eu queria começar imprimindo a noção na mente de vocês de que a fissura coroideia é uma grande janela. A gente falava em salas, a gente falava em paredes, em quartos que se abrem um para o outro, em halls, a gente falava na decoração. E eu queria que vocês imaginassem a fissura coroideia como uma grande janela potencialmente aberta para outras áreas, seja do sistema ventricular, como no caso do terceiro ventrículo, que a gente vai explorar daqui a pouco, ou do espaço incisural, quer dizer, o espaço do sistema subaracnoideu, que está em torno da incisura do tentório, separada pela presença do tronco cerebral, uma incisura anterior, um espaço incisural lateral, no espaço incisural posterior. Então, eu queria começar o dia de hoje mencionando, imprimindo, deixando marcado na cabeça de vocês essa noção de que a fissura coroideia é um janelão que o cirurgião ou a patologia podem passar para outras cavidades dentro desse sistema, desse grande apartamento, vamos dizer assim, que é o sistema ventricular. A gente costuma dizer que a fissura coroideia começa no forame de Moro, mas de fato não há um ponto de início, ela pode começar ou terminar aqui, é uma das extremidades simplesmente. O forame de Moro é um alargamento embriológico da fissura coroideia. Os reparos ou a moldura dessa porta é formada pela coluna do fórnix, que a gente mencionava no encontro passado, se transforma em corpo do fórnix. A coluna do fórnix desce nessa região para atingir o corpo mamilar, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, faz parte da moldura do umbral dessa porta, que é o forame de Moro. E a outra parte, a região posterior, a gente dizia que é a extremidade mais anterior do tálamo, o tubérculo talâmico anterior, que recobre os núcleos anteriores do tálamo, que forma esse limite neural posterior. O tamanho do forame interventricular, do forame de Moro, é muito crucial se a gente está planejando uma passagem por essa porta, porque a gente pode lesionar essas estruturas, e a lesão de uma dessas estruturas, todas elas fazem parte de um circuito de memória. Então, se a gente lesa a coluna do fórnix ou o tubérculo anterior, o problema que a gente vai ter é de memória e de aprendizado, então a gente deve considerar bem o tamanho disso e dos instrumentos que a gente vai usar. E se a gente vai entrar com endoscópio, principalmente o tamanho do forame interventricular contra o tamanho do nosso endoscópio, porque entrando aqui, entrando na cavidade do terceiro ventrículo, a gente pode praticamente utilizar toda a abertura, e durante a irrigação dentro da cavidade do terceiro ventrículo, se essa irrigação for maior do que a aspiração, a taxa de irrigação maior do que a aspiração, a gente pode dilatar agudamente a cavidade do terceiro ventrículo e enfrentar problemas desautonômicos, bradicardia ou mesmo parada cardíaca. Então, avaliar o tamanho do forame interventricular é muito crucial quando a gente planeja entrar na cavidade do terceiro ventrículo usando essa porta. Mas o forame de Moro não tem só um umbral, não é uma porta só neural. Ela é uma porta venosa.
A gente dizia no encontro passado que as veias são todas importantes, são estruturas amigas dentro da cavidade do ventrículo. Quando o regime hipertensivo apaga todos os relevos da cavidade ventricular, são as veias que persistem, então elas são nossas estruturas amigas. E a gente mencionava que a veia septal, quando encontra a veia tálamo estriada, esse Y formado aqui, especialmente com a veia coroideia superior, esse encontro delas é onde está o forame de Moro. E o forame de Moro ele é limitado por essas estruturas venosas. Então, a veia septal anterior, ela encontra a veia tálamo estriada no espaço incisural anterior para formar inicialmente a veia cerebral interna e dependendo do ponto onde esse encontro se dá, o forame de Moro venoso pode ser menor, né, ou pode ser justa neural, ou pode ser mais alargado, e a Zaguil fala sobre isso, sobre um ponto venoso que acontece ao longo do véu interpósito, e isso dá uma oportunidade distinta de alargar o forame de Moro sem inicialmente abrir a fissura coroideia. Então é importante entender a moldura neural e a moldura venosa do forame interventricular. Outro conceito importante que a gente vai precisar ter nessa conversa de hoje é exatamente o que é a fissura coroideia e o que é o espaço do véu interpósito. A fissura coroideia ela é um prolongamento, então a pia durante o desenvolvimento embrionário, a dobradura do encéfalo, ela se mete entre o tálamo de um lado e o fórnix do outro, então a fissura coroideia está entre essas duas estruturas, fórnix e tálamo, faz o có de coroideia, então um lado é forniceal, o outro lado é talâmico, né? E ela está presa nesses dois lados por duas tênias, que são elevações mínimas dessa região. Num lado do tálamo, a tênia talâmica, e num lado forniceal, a tênia fórnice, que quando chega na região do corno temporal se chama tênia fímbria. Existe também uma distinção das estruturas que passam ao longo do lado talâmico e do lado forniceal da fissura coroideia. Isso é importante no entendimento da fissura. Enquanto que no lado talâmico passam todas as veias consideradas do compartimento lateral, então tálamo estriada, caudadas posteriores, ventricular inferior, que está no teto do corno temporal, a gente dizia que quando se dobra, né, as estruturas mudam de posição no corno temporal, enquanto que são veias bem importantes, bem calibrosas, drenam estruturas muito significativas, enquanto que no lado forniceal a gente tem o sistema venoso medial, que assim como o sistema lateral vai desaguar no sistema venoso profundo. Mas quais são as veias do sistema forniceal, que passam pelo lado forniceal? As veias septais, tanto a anterior como a média posterior, a veia atrial comum e as veias hipocampais transversas no piso do corno temporal. Então, existe uma diferença de importância entre as veias que passam do lado talâmico e as veias que passam do lado forniceal. A gente vai precisar desse entendimento daqui para frente, então guardem um pouquinho isso, a gente vai voltar para esse assunto. Outro entendimento que é crucial para a nossa conversa de hoje é o entendimento do que é o véu interpósito, esse espaço do véu interpósito. Isso vai ser importante no entendimento da fissura coroideia, mas também vai ser importante quando a gente for falar de terceiro ventrículo, porque o véu interpósito ele está na região do teto do terceiro ventrículo, entre os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo na região do corpo do ventrículo lateral. O véu interpósito, ele é formado por estruturas específicas, então existem estruturas neurais, piais e vasculares que formam compõem esse compartimento. As estruturas neurais, as estruturas piais, elas estão aderidas em duas regiões, elas estão aderidas ao longo do dorso do tálamo até a estria terminal do tálamo, essa seria a camada superior de tela, que a gente vai ver daqui a pouco. A camada inferior de tela do sanduíche de tela que forma o véu interpósito se adere na estria medular do tálamo, não confundir. A estria medular do tálamo faz parte de uma via específica, ela se continua com a abênula, e muitas vezes esse espaço ele é fechado
cavidade do véu interpósito. Ocasionalmente, ele é um espaço aberto, e sendo o espaço aberto, ele se torna uma cisterna, que se comunica com as cisternas que estão no espaço incisural posterior, atrás do tronco cerebral. Então, é um conjunto de estruturas que está entre os ventrículos laterais e o teto do terceiro ventrículo, que tem aderências específicas e partes específicas. Wayne, e aí o paper de Wayne, de transcoroideu, é uma leitura crítica, eu recomendo a todos a leitura disso. Ele coloca como 5 camadas que formam o véu interpósito e, portanto, o teto do terceiro ventrículo. A primeira camada é neural. A gente comentava que o fórnix, coluna, corpo do fórnix, ele está colocado aí como a primeira camada, é a primeira que a gente vê. Nessa dissecção, a gente vai levantar camada por camada para entender o véu interpósito. Então, se a gente levanta a camada do fórnix, a gente passa a ver a primeira camada de tela, aquela que se adere no dorso do tálamo, e por transparência a gente já consegue ver a camada vascular, artérias e veias, sanduichadas entre 2 membranas de tela. Então, quem é a camada vascular? Quem é que forma esse sanduíche? As veias cerebrais internas, formadas pela junção da veia septal com a veia tálamo-estriada, que pode acontecer imediatamente atrás do limite posterior do forame de Moro, ou em qualquer ponto ao longo desse espaço do véu interpósito. Notem que existe uma diferença entre esse lado e esse. Então, do lado direito, o umbral venoso do forame de Moro, ele é naturalmente expandido. Então, tudo isso aqui, se a gente decide abrir o forame de Moro, tudo isso é forame e não ainda fissura coroideia. Então, forma a parte venosa dessa camada, a veia cerebral interna, suas tributárias talâmicas, a gente vai ver daqui a pouco, e também as artérias coroideias, especificamente a artéria coroideia posterolateral, é a que chega até a região do forame de Moro, que vem de lá da frente do tronco, de uma cisterna subaracnoideia, que é a cisterna interpeduncular, e a gente vai ver cada parte da artéria coroideia posterolateral. A gente está vendo a sua terminação, mas a gente vai ver todas as partes dela. Então, coroideia posterolateral, artérias coroideias e veia cerebral interna com suas tributárias estão na camada vascular do véu interpósito. Se a gente afastar essa camada vascular, a gente vai ver a segunda membrana de tela, a camada mais inferior de tela, é essa que está aderida na tênia, naquela tênia medular do tálamo, que se continua com a abênula, e por transparência a gente pode ver a quinta camada, que alguns autores juntam na quarta, que é a franja de plexo coroide, que olha para a cavidade do terceiro ventrículo. Se a gente abre, então, a tela, a gente vê a franja de plexo coroide, que está olhando para o interior da cavidade do terceiro ventrículo, e a gente expôs o terceiro ventrículo desde o seu limite anterior, né? A gente está vendo corpos mamilares no assoalho, a gente está vendo o limite posterior com a abertura do aqueduto e comissura, a gente vai ver tudo isso muito bem daqui a pouco, e a gente está vendo a adesão intertalâmica, também vamos conversar sobre ela. Então, a cavidade do véu interpósito é um espaço entre os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo, que tem componentes específicos, cujo entendimento é crucial para a gente trabalhar na fissura coroideia e no terceiro ventrículo, como a gente vai fazer hoje. É um conhecimento fundamental para a gente entender, por exemplo, os acessos interforniceais, em que a gente, por exemplo, o acesso de apuso, em que a gente afasta as lâminas do fórnix, do corpo do fórnix, entra estritamente na linha média, passa ao longo do véu interpósito para entrar na cavidade do terceiro ventrículo, dessa forma, ou mesmo para a gente planejar uma entrada no véu interpósito usando a fissura coroideia no corpo do ventrículo lateral. A gente pode, como a gente dizia, fazer uma entrada na fissura coroideia ao longo do corpo, usando o lado da tênia forniceal ou usando o lado da tênia coroideia. Se a gente usa o lado da tênia talâmica, a gente tem veias mais importantes. Esse acesso é chamado subcoroideu, é um acesso possível, mas talvez não tão seguro quanto o acesso
transfornicial, transcoroideu, que usa o lado forniceal da fissura. Então, existem os dois acessos, subcoroideu e transcoroideu, se dá preferência ao transcoroideu pela importância das veias que cruzam aqui desse lado do fórnix. Mas se vocês esquecerem tudo que eu falei, esquecerem tênia, esquecerem veias, sistema lateral, sistema medial, a única coisa que vocês devem lembrar é deixar o plexo coroide junto com o tálamo, quando forem abrir a fissura coroideia. Então, independente do local que a gente esteja abrindo a fissura coroideia, a gente quer deixar o plexo coroide com o tálamo. Assim a gente sabe que vai estar abrindo do lado forniceal, e se a gente faz isso na altura do corpo, a gente vai alcançar o espaço do véu interpósito. Fazendo isso ao longo do corpo, a gente vai identificar a primeira camada de tela assim que a gente levanta o corpo do fórnix. A gente vai passar a ver a veia cerebral interna na camada vascular. A gente vai direcionar o nosso trabalho não entre o tálamo e a veia, porque a gente tem tributárias importantes, as veias talâmicas nessa região, mas a gente vai direcionar o nosso trabalho entre as veias cerebrais internas, que em geral não tem conexões entre elas, e a gente direciona assim, abre a segunda camada de tela para entrar na cavidade do terceiro ventrículo. Então, se a gente abre a fissura coroideia no corpo do ventrículo lateral, o que a gente entra, o que a gente ganha é acesso à cavidade do terceiro ventrículo. A gente é capaz de ver a parede anterior da cavidade do terceiro ventrículo, desde a comissura anterior, passando pela lâmina terminal até o quiasma. A gente vê assoalho com recesso infundibular, com corpos mamilares, e a gente pode chegar perto, inclusive ver por transparência o reflexo vermelho das estruturas que estão no lado cisternal da lâmina terminal, a gente vai ver isso daqui a pouco, ou a gente pode inverter a visão do nosso microscópio no sentido posterior e ver o assoalho do terceiro ventrículo e os seus limites, o relevo da sua parede posterior, que começa na abertura cranial do aqueduto, comissura posterior, comissura das abênulas, que em geral no adulto tem essa concreção calcária, a gente vê bem isso na tomografia, presença daquele cálcio, que a gente diz assim, calcificação da pineal, na verdade é uma calcificação, uma concreção calcária na comissura das abênulas, e entre a comissura posterior e a comissura das abênulas, a gente tem o recesso da pineal propriamente dito. Então, abrindo no corpo, a gente pode ter acesso tanto à porção anterior do terceiro ventrículo, como à sua porção posterior. Mas a fissura coroideia não para por aí, a gente só usou o primeiro trecho, né? A gente usou o primeiro trecho de alargamento da abertura natural embriológica, que é o forame de Moro, a gente abriu ao longo do corpo do ventrículo lateral, mas a gente tem outros segmentos, e o próximo segmento a abrir seria a fissura coroideia ao longo do átrio. Nessa região a gente vai estar abrindo a fissura entre o pulvinar do tálamo e a perna do fórnix, a crura do fórnix, e como o átrio tem uma altura, um pé direito, como a gente mencionava no encontro passado, a gente pode abrir na porção mais cranial ou na porção mais caudal, e a gente vai ter acesso a estruturas distintas. Digamos que a gente inicie a abertura da nossa fissura coroideia na porção mais superior do átrio, na transição entre o átrio e o corpo do ventrículo. Se a gente fizer isso, a gente vai ter gradual acesso a uma transição entre o terceiro ventrículo propriamente dito e o espaço incisural posterior atrás do tronco. A gente vai começar a ver elementos que estão contidos dentro da cisterna colicular, inclusive a porção distal da veia cerebral interna, no seu deságue na ampola de Galeno. A gente vai ver a artéria coroideia posterolateral na transição por trás do tronco, o seu segmento atrás do tronco. A gente vai ver as veias atriais, por exemplo, comuns, drenando nessa região, e gradualmente a gente vai migrar, porque não existe limite anatômico entre cisterna colicular e cisterna ambiens, a gente vai gradualmente passar a ver, à medida que a gente for descendo nessa região, estruturas que estão dentro da cisterna ambiens, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, numa visão magnificada dessa mesma região,
na porção mais cranial do átrio, a gente está transitando entre terceiro ventrículo, porção posterior do terceiro ventrículo, concreção calcária da comissura das abênulas, pineal já na cisterna colicular, a gente vê o término na veia cerebral interna, se juntando com a veia basal, dentro da cisterna colicular para formar a ampola de Galeno, a gente vê o deságue da veia atrial comum, que passa pelo lado forniceal, como a gente comentou, a gente vê veias coliculares, veias da própria pineal se juntando nessa região, a artéria coroideia posterolateral, terminando seu segmento colicular para entrar no véu interpósito, e a gente vê o segmento P3, da artéria cerebral posterior, que é aquele ponto onde as cerebrais posteriores se encontram atrás do tronco cerebral, chamado também ponto colicular, porque esse ponto está junto da placa dos colículos superiores e inferiores. Se a gente desce um pouco a nossa abertura da fissura coroideia, mais próximo do assoalho do átrio, mais próximo do trígono colateral, como a gente mencionava no encontro passado, a gente passa a ver estruturas que estão dentro, transitando ou da cisterna ambiens para colicular, ou vice-versa. No caso, a gente vê o término da veia basal, a gente está vendo o segmento P2P, o início, quer dizer, o final de P2P e início de P3, a gente vê ramos temporais inferiores da artéria cerebral posterior, e à medida que a gente se aproxima dessa região, a gente vai vendo que a gente sai da cisterna colicular atrás do tronco e a gente passa a alcançar um espaço que está lateral ao tronco. A gente vê o tronco aqui como parede medial. Está aqui o tronco, lá na profundidade desse espaço. Então, a gente sabe que entrou na cisterna ambiens. A gente via antes o colículo superior, agora a gente vê o colículo inferior, e abaixo dele a gente vê a emergência do quarto nervo. A gente já vê o quarto nervo junto com a artéria cerebelar superior. A gente tem uma camada de aracnoide própria para essas duas, porque a cisterna ambiens, ela tem um segmento supratentorial e um segmento infratentorial nessa região. Então, se a gente abrir a fissura coroideia, não mais no corpo, não mais no átrio, e agora no corpo, no corno temporal do ventrículo, e a gente pode fazer isso até o ponto coroideu inferior, a gente vai acessar a cisterna ambiens. Antes de mostrar a cisterna ambiens, eu vou lembrar do que a gente mencionava na semana passada. A gente dizia que a fissura coroideia, ela começa na região do corpo, na altura daquele plano coronal que passa no segmento inicial da sutura coronal, e se a gente fica estritamente nesse plano coronal, a gente não acompanha a sutura coronal no seu desvio anterior, esse plano coronal ele passa de novo próximo de um reparo importante, agora no corno temporal, que é o ponto coroideu inferior, o ponto onde a gente considera que anatomicamente a fissura coroideia termina. Então, esse mesmo plano coronal, vocês podem conferir agora, ele é semelhante para essas duas estruturas, então a fissura coroideia ela realmente está totalmente atrás da sutura coronária. E o que é o ponto coroideu inferior? Bom, a gente podia dizer inúmeras coisas aqui do ponto coroideu inferior. Ele é um reparo todo importante, né? Ele é um reparo para o início da fissura coroideia no corno temporal, é aí que a fissura coroideia começa, portanto, o plexo coroide começa a partir desse ponto. Então, a cabeça do hipocampo, a gente costuma ver as indentações internas da cabeça do hipocampo, dessa pata felina, não cobertas pelo plexo coroide, a gente diz que a cabeça do hipocampo é careca. O ponto coroideu inferior, ele separa a cabeça de corpo do hipocampo, né, é uma divisória para o próprio hipocampo. Ele é o ponto onde a veia ventricular inferior, ela sai do teto do ventrículo para se juntar à veia basal, como a gente vai ver daqui a pouco. Ela é também um ponto onde a artéria coroideia anterior termina o seu segmento cisternal, como a gente vai ver, e começa o seu segmento plexal, se distribuindo para o plexo coroide dessa região. Ao contrário da coroideia anterior, a coroideia posterolateral, ela entra em algum outro ponto da fissura coroideia, no caso desse espécime, ela entra aqui na região do átrio. O ponto coroideu, ele está imediatamente adiante do corpo geniculado lateral e ele é
o ponto aproximado de término do trato óptico. Então, a gente pode dizer vários reparos relativos ao ponto coroideu inferior, uma estrutura muito importante que a gente precisa dominar. E, então, se a gente abre a fissura coroidea no corno temporal, e a gente faz isso até o ponto coroideu inferior anatomicamente, a gente vai estar abrindo entre o tálamo, a superfície inferior do tálamo, e a fímbria do fórnix. Lembrem que o fórnix começa como coluna, se transforma em corpo, no átrio ele é perna ou crura, e no corno temporal ele é fímbria, né? As fibras vão se juntando assim, nesse sentido, né, no sentido do corpo mamilar, como a gente vai ver, e se a gente abre a fissura coroidea nessa região, e foi isso que a gente fez, né, a gente expõe estruturas dentro da cisterna ambiens. Eu dizia a vocês que a cisterna ambiens ela é parcialmente dividida por um septo dural, né, meninge, tentório, essa é a borda livre do tentório. Então, existe uma parte supratentorial, existe uma outra parte que a gente vê abaixo do tentório, a gente via anteriormente esse início do quarto nervo, nessa visão, né, vindo de lá da cisterna colicular, atravessando a cisterna ambiens para penetrar na margem inferior do tentório e seguir no sentido do seio cavernoso. A gente vê na parte infratentorial a artéria cerebelar superior, como a gente viu magnificada daqui a pouco, mas na cisterna ambiens a gente vê muito bem a artéria cerebral posterior. A gente vê os segmentos P2 da cerebral posterior, que podem ser divididos em P2A e P2P. A divisão em P2A e P2P, ela é feita ao nível do pedúnculo, transição entre pedúnculo e tegmento do mesencéfalo. A gente não está vendo nenhum dos dois, mas a gente sabe que o mesencéfalo está aqui, no limite mais medial desse espaço, e eu vejo essa veia que passa nesse sulco, esse é o sulco lateral mesencefálico, essa veia mesencefálica lateral, ela também é uma tributária da veia basal, que corre aqui no teto da cisterna ambiens. Então, quando eu tenho o sulco mesencefálico lateral, eu sei que o pedúnculo não estou vendo, mas o pedúnculo do mesencéfalo está adiante, tegmento está para trás, tegmento e teto, e eu sei, portanto, que eu tenho cerebral posterior, segmento P2A, segmento P2P. A gente ainda tem aqui tributárias importantes, por exemplo, essas artérias que estão indo no sentido do corpo geniculado lateral, essas são as artérias tálamo geniculadas. Quando a gente tem a oclusão dessas artérias, o paciente tem uma síndrome dolorosa talâmica, com a dor de difícil tratamento, a síndrome de Dejerine-Roussy, e a gente vê no limite mais anterior da nossa abertura da fissura coroidea nessa região, o ponto coroideu inferior, né, que a gente dizia que é o ponto onde a artéria coroidea anterior termina seu segmento cisternal, vem lá da cisterna crural, a gente vai vê-la daqui a pouco, e começa o segmento plexal. Então, a gente abriu a fissura coroidea toda a vida até o seu limite anatômico, que é o ponto coroideu inferior. Se a gente coloca isso em perspectiva e a gente volta para aquela imagem em que a gente correlacionava os ventrículos com o espaço incisural, eu lembro o que eu dizia no início, que a fissura coroidea é uma grande janela, que permite a gente passar para outras partes do sistema ventricular ou mesmo no espaço incisural. Então, a gente viu que a fissura coroidea no corpo levou a gente para o terceiro ventrículo, no átrio permite a gente acessar estruturas que estão no espaço incisural posterior, atrás do tronco. Gradualmente, quando a gente passa a abertura dela no corno temporal, a gente passa a ver estruturas que estão laterais ao tronco, até o limite do ponto coroideu inferior, se a gente obedecer, for bem estrito em relação à anatomia. Vendo essa mesma correlação agora de uma vista de baixo para cima, a gente está vendo o tronco, a gente está vendo o pedúnculo, a gente vê um sulco aqui, que é o sulco mesencefálico lateral, limite de pedúnculo e tegmento. Depois disso a gente tem teto, né, logo atrás do aqueduto. A gente está vendo o tálamo montado aqui em cima do mesencéfalo, então a gente está vendo o pulvinado tálamo. A gente vê pendurados no tálamo, fazendo parte do metatálamo, corpo geniculado lateral e corpo geniculado medial.
né, o corpo geniculado lateral, fim do trato óptico, imediatamente atrás desse ponto onde eu vejo uma arterinha e vejo o início do plexo coroide, ponto coroideu inferior. Então, eu estou examinando os limites da cisterna ambiens, eu estou olhando agora a cisterna ambiens de baixo para cima, estou entendendo que a fissura coroideia é uma janela na sua parede lateral. Então, se eu venho de lateral para medial e abro a fissura coroideia, eu adentro a cisterna ambiens nesse sentido, por isso que a gente viu o mesencéfalo como parede mais medial desse espaço, enquanto que se a gente abre a fissura coroideia na região do átrio, a gente entra no espaço da cisterna colicular atrás do tronco. Como a gente dizia, se a gente abre a fissura coroideia toda a vida até o ponto coroideu inferior, a gente só tem exposição de ambiens e de colicular, a gente não expõe as cisternas do espaço incisural anterior, seja supra ou infratentorial, porque essas cisternas estão adiante do tronco, adiante do ponto coroideu inferior, perdão. A única forma de abrir essas cisternas era a gente continuar a abertura da fissura coroideia através do unco, através da amígdala, numa abordagem transamidalar, através do temporal stem, da raiz do lobo temporal. E se a gente fizer isso, a gente vai ter acesso à região da cisterna crural, à região da cisterna interpeduncular, à região da cisterna carotídea. Então, vamos voltar lá para aquela nossa dissecção, que inicialmente a gente abriu até o ponto coroideu inferior, o que a gente vai dar continuidade na abertura transamigdaliana, através do temporal stem, a gente vai continuar a abertura da fissura coroideia nesse sentido, não se percam de mim. Então, a gente estava aqui no ponto coroideu inferior, e a gente abriu mais adiante, né, trabalhando ao longo da amígdala, e o que a gente vê agora são as estruturas que estão adiante do tronco. A gente vê o segmento P2A da artéria cerebral posterior, a gente vê o terceiro nervo craniano, do tronco até a sua entrada no teto do seio cavernoso. A gente sabe que medial a ele a gente tem cisterna interpeduncular e a gente vê a basilar no interior desse compartimento. A gente vê não mais somente o componente plexal da artéria coroideia anterior, mas a gente também vê agora o seu segmento cisternal. Ela cursa na cisterna crural. A cisterna crural está relacionada à crura do mesencéfalo, ao pedúnculo, então eu não vejo, mas sei que o pedúnculo está aqui, e o teto dessa cisterna é o trato óptico que eu vejo nessa região. Posso, inclusive, afinar o meu olhar mais próximo, posso afastar a artéria cerebral posterior para ver o seu segmento P1, sua origem da basilar, e ver a origem dessa artéria que fez toda a volta ao redor do tronco, foi passar lá no véu interpósito, chegar na altura do forame de Monro. Essa é a artéria coroideia posteromedial, a sua origem nas cisternas adiante do tronco. Então, se a gente amplia a abertura da fissura coroideia no sentido mais anterior, a gente pode mesmo desconectar o lobo temporal, não só vendo as estruturas da cisterna interpeduncular e crural, como a artéria coroideia que está aqui, mas ver mesmo as estruturas que estão dentro da cisterna carotídea, a carótida, a comunicante posterior, dividindo a cerebral posterior em segmento P1 e segmento P2, os seus ramos que vão para o trato óptico e para a substância perfurada posterior. Então, a gente pode realmente ver nervo óptico, desconectar completamente o lobo temporal do restante do hemisfério. E, de fato, a gente usa isso na prática, né? Essa é a base do entendimento anatômico das lobectomias temporais. Então, nas lobectomias temporais, o que a gente faz é botar a fissura coroideia numa posição cirúrgica. Então, agora a gente está olhando para um lobo temporal do lado esquerdo. Fissura silviana, fissura lateral do cérebro está aqui. A gente está vendo a base temporal, então a gente está olhando para o lado esquerdo. A gente está vendo os 3 giros, superior, médio e inferior, que formam a superfície lateral do cérebro, né, os 2 sulcos que as dividem, o sulco superior e o sulco inferior. A gente está começando a ver a superfície basal do lobo temporal, que também tem 3 giros, e a gente está começando a abrir o lobo temporal por um dos sulcos, que é o sulco occipito temporal. Qualquer um desses sulcos vai nos levar
ao corno temporal. No caso, a gente usou o occipito temporal, mas a gente abriu o corno temporal, e agora em posição cirúrgica a gente consegue ver o hipocampo, corpo do hipocampo e cabeça do hipocampo. Sei que é a cabeça do hipocampo porque vejo as digitações internas da cabeça do hipocampo. Estou vendo o plexo coroide, sei que acima do plexo coroide vai estar o tálamo, sei que acima dessa região vai ter uma veia ventricular inferior, que drena para o ponto coroideu inferior. Já vejo a fímbria do fórnix, vejo o espaço aonde vou abrir para manter o plexo coroide no tálamo, era aquilo que eu dizia a vocês, esqueçam tudo que eu falei, mas mantenham o plexo coroide junto com o tálamo. Funciona assim também no corno temporal, a gente mantém o plexo coroide com o tálamo, e essa abertura permite a gente entrar na cisterna ambiens, identificar a artéria coroideia anterior com seu segmento plexal, a veia ventricular inferior drenando no ponto coroideu, para acessar a veia basal que está no teto desse espaço. Então, já sei, por esse reparo, dividir cabeça e corpo do hipocampo, já me relaciono bem aí, e isso é a base da desconexão medial do ventrículo, usado na prática nas lobectomias temporais. Então, agora a gente tem um lado direito, a gente manteve aqui o tálamo, a gente está vendo o septo pelúcido, né, o fórnix, coluna, corpo, crura e fímbria. A fissura coroideia foi aberta em volta do tálamo, aquele CO que eu falava para vocês da fissura coroideia. Lembra que a fissura coroideia é uma grande janela, que a doença pode passar de um lado para o outro, do ventrículo para a cisterna e vice-versa, e o cirurgião também pode usar essa abertura natural para acessar lesões em diferentes regiões nessa mesma área. Muito bem. Então, a gente falava da fissura coroideia como uma janela que leva a gente para diferentes cavidades do sistema ventricular lateral e do próprio espaço incisural, do espaço subaracnoideu em volta dessa região, na base do crânio. Vamos progredir mais um pouquinho, porque eu me comprometi também em falar em mais uma cavidade ventricular, e prometo que não vou extrapolar meu tempo. Vou falar também da cavidade do terceiro ventrículo. A gente falou do ventrículo lateral, a gente falou da cavidade do véu interpósito. A cavidade do terceiro ventrículo, ela é uma cavidade, o Dr. Evandro tem uma comparação interessante do sistema ventricular. Ele fala sempre que o sistema ventricular é como um cofre, né, um cofre de um banco. O bom cirurgião, ele é capaz de entrar nesse cofre, tirar o que veio fazer, sem deixar nenhuma marca. Esse é o bom cirurgião, e é também o bom ladrão, no caso do banco. Então, a gente tem que pensar como cirurgião em como ser um bom ladrão, entrar nesse cofre dos cofres, que é o terceiro ventrículo, sem deixar grandes impressões ou sem deixar marcas no nosso paciente. Então, vamos explorar, como a gente fez nos ventrículos laterais, o terceiro ventrículo como um quarto, né? Que como um quarto tem, como uma sala tem um teto, tem uma parede anterior, uma parede posterior, paredes laterais e um piso. Eu quero realmente que vocês se imaginem dentro da cavidade do terceiro ventrículo, essa é a ideia. E vamos começar identificando 4 estruturas que são fundamentais para a gente identificar essas paredes. O forame interventricular, que a gente já mencionou, alargamento embriológico da fissura coroideia entre o corno do corpo do ventrículo lateral e o corpo do ventrículo lateral, entre o corno frontal e corpo. O quiasma óptico, está aqui o quiasma óptico, a gente vê imediatamente abaixo dele a haste, né? A gente fez um corte parassagital, a gente vai falar nisso daqui a pouco. Então a gente está vendo um hemiquiasma. A gente está vendo a abertura do aqueduto, a abertura mais cranial do aqueduto, e também o recesso suprapineal. A gente vê a pineal aqui, o recesso suprapineal. Esses 4 pontos vão nos ajudar a identificar as diferentes áreas do terceiro ventrículo. O teto, ele está compreendido aproximadamente entre a região do forame interventricular e o recesso suprapineal.
A gente já explorou esse teto, a gente inclusive já desfolhou ou destelhou o terceiro ventrículo, porque a gente elevou gradualmente nessa dissecção o fórnix, a gente identificou a camada superior de tela, presa na estria medular do tálamo, a gente viu a camada vascular formada pelas veias cerebrais internas e pela artéria coroidea posterolateral, principalmente nessa região. A gente já afastou a camada vascular e viu a segunda camada de tela, essa presa na estria medular, né, a outra estria terminal, e a gente já viu que a quinta, também chamada quinta camada, é uma camada de plexo coroide que está pendurada para dentro da cavidade do terceiro ventrículo. Então, quando a gente abre o teto, a gente vê o terceiro ventrículo em toda a sua extensão, desde a porção mais anterior até a porção mais posterior, a gente comentava isso antes. Então, esse entendimento das camadas do teto do terceiro ventrículo e do espaço do véu interpósito é crucial. A gente mencionava o seu uso cirúrgico nos acessos interforniciais e nos acessos transcoroideus ou subcoroideus, dependendo do lado da fissura coroidea que a gente pretende entrar. Mas esse entendimento é importante também para outros acessos, e a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse é o teto da cavidade do terceiro ventrículo. A parede posterior do terceiro ventrículo, ela se estende do recesso suprapineal até o aqueduto. Ela é uma parede constrita, é como se fosse a parede de um átrio, de um sótão, digamos assim, uma parede inclinada de um sótão. A parede posterior, ela é bem mais curta, então é um teto inclinado, de adiante para trás. Esse teto, ele pode ser visto, a gente fez um corte de novo em um outro espécime e a gente removeu a metade do hemisfério esquerdo e a gente está olhando de diante para trás. Então, a gente está vendo o teto do terceiro ventrículo com as suas camadas aqui. A gente vê, inclusive, o plexo coroide pendurado na última camada de tela. A gente está vendo o recesso suprapineal, agora de diante para trás. Esse recesso suprapineal, ele está preso na comissura das abênulas, que a gente via calcificada em outro espécime. Então, o recesso suprapineal é o início da parede posterior. A gente vê o recesso da pineal, propriamente dito, e a gente vê a comissura posterior, que está logo acima da abertura cranial do aqueduto. A comissura posterior, a gente não costuma pensar muito nela, mas se a gente lembrar que é através da comissura posterior que trafegam as fibras do reflexo luminoso consensual, a gente testa a integridade da comissura posterior no dia a dia, na nossa prática diária, quando a gente faz um reflexo motor, fotomotor direto e consensual. É por aqui que as fibras estão cruzando. E essa estrutura está na parede posterior do terceiro ventrículo. Então, a pineal, propriamente, ela está presa inferiormente na comissura posterior, superiormente na comissura das abênulas. E, então, essa é a região do recesso pineal. Ele pode ser mais ou menos escavado, ele é bem escavado nesse ventrículo. A gente usa, ou a gente vê a parede posterior, se a gente abre numa abordagem interfornicial e a gente se direciona posteriormente ao terceiro ventrículo, a gente vê a abertura aqui cranial do aqueduto, comissura posterior, comissura das abênulas com sua concreção calcária. A gente pode ver isso até melhor se a gente abre a fissura coroidea, porque a gente vai ver de um ponto de vista mais lateral em cirurgia, então a gente está vindo de um ventrículo para o outro, a gente está vendo a face ventricular da parede posterior, então novamente a gente vê a abertura cranial do aqueduto, comissura posterior, comissura das abênulas e pineal, né? O mesmo aqui em um outro espécime, mas a parede posterior, ela não só tem lado ventricular. Esse é um entendimento muito interessante sobre as paredes do terceiro ventrículo, porque a gente pode ver a parede do ventrículo do lado ventricular ou do lado cisternal. No caso do teto, é unicamente do lado ventricular, mas na parede posterior a gente já começa a ter um lado cisternal e é importante a gente reconhecer esse lado cisternal da parede do terceiro ventrículo. O lado cisternal da parede posterior do terceiro ventrículo é o centro, então, limite anteromedial da cisterna colicular.
Ele é formado pela placa quadrigeminal, com colículos superiores e colículos inferiores, né? A pineal foi cortada aqui, mas a gente já está vendo a comissura das abênulas e o espaço do véu interpósito, então está superior nessa região, e essa região, ela se invagina inferiormente no sentido da fissura cerebelo-mesencefálica, onde está a origem do quarto nervo, e está protegida aqui pelo lóbulo central e pela língula. Então, esse é o lado cisternal da parede posterior da cavidade do. Esse entendimento é importante, assim como o entendimento do véu interpósito, porque uma das formas de entrar no terceiro ventrículo é quando a gente trabalha por via interhemisférica, interhemisférico occipital. A gente está vendo o polo occipital aqui, a gente entrou, essa é o tentório e a foice, a transição falco-tentorial, a gente está vendo o seio sagital superior, a gente entrou entre os hemisférios, a gente está espatulando a porção posterior do hemisfério direito, no sentido do esplênio do corpo caloso, abaixo da cisterna pericalosa, na sua região mais posterior, a gente está se dirigindo para essa região, onde a gente tem a cisterna colicular. E aí a gente reconhece colículo superior, colículo inferior, origem do quarto nervo, cerebelosa superior, a gente vê cerebral posterior, basal de Rosenthal, veia basal de Rosenthal, se juntando com a veia cerebral interna e a veia occipital interna para formar a ampola de Galeno, abaixo do esplênio do corpo caloso. Isso aqui é o espaço do véu interpósito, e a gente pode alcançar a cavidade do terceiro ventrículo por sua parede posterior, se a gente entende essas relações e essas estruturas. Muito bem, exploramos teto e parede posterior. O que dizer da parede anterior? A parede anterior, ela aproximadamente se estende do forame interventricular ao quiasma óptico, né? Ela contém coluna do fórnix, comissura anterior, lâmina terminal, e ela vai ter recessos. Como a apresentação é bidimensional, eu sinto falta das comparações tridimensionais. E uma comparação tridimensional que todo mundo domina é a do tabelier do carro, né? Então, se a gente está no interior de um veículo, seja ele qual for, e a gente considera que o vidro frontal é a lâmina terminal, onde ele se insere acima é a comissura anterior, entre esse espaço entre o tabelier e, vamos dizer, e a lâmina terminal, entre o quiasma óptico e a lâmina terminal, é o recesso quiasmático. Isso está na parede anterior. Isso tem um lado cisternal. Se a gente olhasse esse veículo de fora, a gente estava vendo quiasma, a gente estava vendo lâmina terminal. Então, eu costumo pensar nessa analogia. O En gostou das analogias de futebol, eu trouxe analogias de carro. E a gente tem o recesso quiasmático na parede anterior, mas na junção da parede anterior com o assoalho, a gente tem o recesso infundibular, é também uma profundidade, a gente domina essa tridimensionalidade. Então, quando a gente olha isso aqui, é assim que eu imagino o vidro frontal do carro, né, o tabelier no lado cisternal, o quiasma, né, o recesso quiasmático é aquela área onde a gente joga, por exemplo, o crachá, né, e o recesso infundibular, já no assoalho, é onde a gente coloca as pernas no tabelier do carro, na porção mais anterior do carro. Então, existe esse lado cisternal e esse lado ventricular também na parede anterior. Eu gosto de pensar dessa forma, e a gente sempre vê o lado ventricular quando a gente faz, por exemplo, uma entrada pela fissura coroidea, ou a gente alarga o orifício natural do forame de Moro. Se a gente olha por esse lado ventricular, a gente está vendo comissura anterior, lâmina terminal pelo lado ventricular, recesso quiasmático, quiasma, recesso infundibular já no piso. Se a gente se aproxima, né, a gente vê numa porção mais medial como no acesso interfornicial, a gente vê isso bem, quiasma, recesso quiasmático, lâmina terminalis, comissura anterior, e a gente vê, inclusive, um espaço potencial
triangular, um recesso triangular entre as colunas do fórnix. Nem sempre esse espaço é reconhecido nessa área, esse espaço já foi chamado de recesso triangular ou de vulva do cérebro, mas às vezes quando a gente tem uma dilatação do sistema ventricular, ele aparece, e é importante a gente saber onde é que ele se situa. Ele é um ponto, pode ser um ponto favorável, a nosso favor, quando a gente vai tratar alguma lesão nessa área. Mas eu dizia que tem um lado cisternal na parede anterior. Nós conhecemos bem esse lado cisternal. Ele está na superfície basal do hemisfério, mais especificamente naquela área do espaço incisural anterior, imediatamente em cima do quiasma, entre os hemisférios. Então, se a gente abre a fissura interhemisférica, a gente expõe melhor essa área, em que a lâmina terminal se continua com o rostro do caloso. Essa é a face ventricular da parede anterior do terceiro ventrículo. Né? A gente deve reconhecer isso. E a gente vê reflexo vermelho quando a gente está dentro do ventrículo, porque nessa cisterna, nesse centro dessa cisterna, que é a cisterna da lâmina terminal, as principais estruturas são arteriais. A gente tem o complexo da comunicante anterior com seus ramos, a gente tem a artéria cerebral anterior, o primeiro segmento, transitando para o segundo segmento, a gente tem os primeiros ramos dessas duas artérias, a gente tem as veias comunicantes anteriores, todas sentadas nessa lâmina terminal, nesse vidro anterior, frontal do carro. É por isso que do lado de dentro do ventrículo, a gente vê isso vermelho. E esse entendimento anatômico do lado cisternal e do lado ventricular é que permite a nossa passagem por aí. Esse entendimento não é novo, né? Esse entendimento vem lá de 1820, com Key e Rettius, que já descreviam a lâmina pinal como parede posterior desse espaço cisternal, e depois as cirurgias, as passagens microcirúrgicas através dessa região para o interior da cavidade do terceiro ventrículo, fosse comunicando a cisterna quiasmática com através de uma abertura do assoalho do terceiro microcirúrgica, ou mesmo endoscópica. Então é possível entrar por aí e reconhecer as estruturas da totalidade do terceiro ventrículo. Então a gente entrou pelo lado cisternal da parede anterior, no interior, com o endoscópio, no interior da cavidade do terceiro ventrículo, a gente está vendo o teto do terceiro ventrículo, né? A gente está vendo o plexo coroide, as franjas de plexo coroide sentadas aí, a gente vê o recesso suprapineal, a gente vê a comissura das abênulas, comissura posterior, e a gente começa a ver assoalho, inclusive os corpos mamilares. A gente vê, inclusive, projeções das paredes laterais, que é a adesão intertalâmica. A adesão intertalâmica é um reparo da parede lateral, e a gente vai falar dela agora. Então, a parede lateral do terceiro ventrículo, ela se estende do teto ao assoalho, né? Ela tem essa projeção, na maioria das vezes, em 2/3 das vezes, a gente vê essa aderência intertalâmica nessa região. A aderência intertalâmica também é chamada de massa intermédia. Massa intermédia não é um nome bom, porque não existe uma massa realmente no meio. A adesão é melhor porque os núcleos da linha média do tálamo, eles se encontram na linha média, se beijam, então a adesão intertalâmica é uma melhor descrição anatômica disso aí. Mas quando a gente tem hidrocefalia, a adesão intertalâmica pode desaparecer, a parede ficar completamente flat, esse relevo desaparecer, então ele não é um relevo plenamente confiável. Essa parede, a parede lateral do terceiro ventrículo, ela tem concavidades, e notem que ela tem uma concavidade na forma de um sulco, que vai do forame, da abertura cranial do aqueduto até o forame interventricular. Esse é o sulco hipotalâmico. O sulco hipotalâmico é um reparo embriológico importante. Ele é a mesma coisa que o sulco limitante do tubo neural, então ele separa, o sulco limitante do tubo neural separa o que é núcleo motor ventral de núcleo sensitivo dorsal. Esse conceito é o mesmo aqui na cavidade do terceiro ventrículo, então abaixo dessa linha a gente tem hipotálamo e subtálamo,
Atrás dessa linha, ou do sulco hipotalâmico, a gente tem tálamo sensitivo, então se obedecem a essas estruturas, e todas as estruturas que estão adiante e abaixo dessa linha, elas podem ser divididas em região hipotalâmica e subtalâmica, e a convenção é um plano coronal que passa no corpo mamilar, e a gente separa, então, adiante dessa linha, tudo que está na parede lateral é hipotálamo, atrás dessa linha, tudo que está na parede lateral do terceiro ventrículo é subtálamo. Então, a parede lateral, ela tem essas particularidades, mas talvez a particularidade mais importante seja essa que essa imagem foi feita para mostrar. Essa imagem é mostrada com muita frequência, mas as pessoas raramente percebem que esse não é um corte estritamente sagital. Vejam que aqui nesse corte se preservou o hemisfério direito, mas se preservou também a coluna do fórnix esquerda. Na verdade, se dissecou o fórnix, tanto na sua porção pré-comissural, aquela que vai para aqueles giros para-olfatório, para-terminal, na região pré-septal, como a maior parte das fibras que é pós-comissural. Essas fibras, elas passam na parede lateral do terceiro ventrículo, então por isso que eu digo que não é um corte estritamente na linha média, porque ele se manteve aqui a coluna do fórnix, e essas fibras descem no sentido do corpo mamilar. A partir do corpo mamilar, elas retornam também pela parede lateral e vão para o tubérculo anterior do tálamo. Esse é o circuito de Wick-Dazyr, esse é o circuito em que o forame interventricular está envolvido, era aquele circuito que eu falava de memória, de aprendizado, né, e naturalmente no déficit dele da síndrome de Korsakoff. Então, a coluna do fórnix a gente não vê num corte estritamente na linha média, mas ela está na parede lateral do terceiro ventrículo também. Então, o que é que falta a gente ver do terceiro ventrículo? Falta a gente ver o assoalho do terceiro ventrículo. E aqui esse corte foi proposital para nos mostrar o assoalho, que se estende do quiasma até a abertura do aqueduto. Notem que esse assoalho ele tem porções distintas. Existe uma porção que está sentada no mesencéfalo, totalmente fixa. Existe uma porção intermediária atrás do corpo mamilar, que é semimóvel. Existe uma outra porção semimóvel na parte que vai do infundíbulo, que está fixada ao infundíbulo e ao quiasma, a porção mais anterior do recesso infundibular, mas existe uma porção do assoalho do terceiro ventrículo que é totalmente livre. Essa porção totalmente livre está adiante do corpo mamilar. Por que é que eu chamo a atenção para essas diferentes partes do assoalho do terceiro ventrículo? Porque elas vão ter importância prática distinta. Então, existe uma parte fixa, que é a parte do mesencéfalo propriamente dita, até a abertura do aqueduto, duas partes semifixas, a mais fixada no quiasma e no recesso infundibular, e aquela que transita por trás do corpo mamilar, e uma porção completamente móvel, inclusive expansível. E isso acontece na hidrocefalia. Às vezes a gente entra no terceiro ventrículo e o assoalho do terceiro ventrículo está invaginado, lançado para o interior da cisterna interpeduncular e pré-pontina, que é essa parte móvel adiante do corpo mamilar. Então, a parte adiante do corpo mamilar, atrás do recesso infundibular, é a parte móvel, aquela que se torna redundante quando a gente tem hidrocefalia, quando a gente está entrando para olhar o assoalho do ventrículo, por exemplo, por via endoscópica, quando a gente está planejando fazer uma abertura no assoalho do terceiro ventrículo. A hidrocefalia, ela muda muito o ventrículo, como eu falava antes, desde o encontro passado. Muda, inclusive, os recessos, ela pode alargar os recessos. O recesso infundibular, que é um recesso para dentro do infundíbulo da haste hipofisária, ele pode se tornar tão alargado que é possível, de dentro do ventrículo, numa visão ventricular do assoalho do terceiro ventrículo, ver o lobo posterior da hipófise, que se apresenta como uma mancha vermelha no assoalho do terceiro ventrículo. E isso deve ser esperado, não deve ser uma fonte de desorientação. Então, é possível mesmo que as partes semimóveis, elas se modifiquem num regime hipertensivo, especialmente num regime hipertensivo de muito tempo.
E as regiões semimóveis, elas também precisam ser identificadas, porque algumas delas estão relacionadas com estruturas vasculares. Então, a região semimóvel que está atrás do corpo mamilar, ela está relacionada com a substância perfurada posterior, com os ramos que vêm de P1 ou do próprio topo da basilar, que penetram nessa região. A gente deve saber reconhecer essa área, porque do lado cisternal é a área que a gente quer preservar. Se a gente vai abrir o assoalho do terceiro ventrículo, de forma nenhuma a gente quer abrir atrás dos corpos mamilares, a gente só quer abrir adiante dos corpos mamilares, porque atrás dos corpos mamilares a gente tem essas artérias perfurantes da substância perfurada posterior. Então, esse reconhecimento da porção semimóvel posterior também é muito crucial no assoalho. E um último dado que é de importância clínica, é que o assoalho do terceiro ventrículo, ele não é isolado, né? Ele está associado a camadas de aracnoide, né? As membranas aracnoideias, que separam os compartimentos supratentoriais dos compartimentos infratentoriais. A principal dessas membranas é uma membrana transversa, que se estende de um terceiro nervo ao outro. A gente está olhando aqui tem os nervos ópticos, exatamente ressecado de um dos lados, o assoalho dele, né, desde o recesso infundibular até a porção semimóvel atrás do corpo mamilar, para que a gente exponha essa membrana, que é a membrana de Liliequist, especificamente o folheto superior da membrana de Liliequist. Carolina, será que travou ou foi só para mim? Acho que... Você travou, Dudu? Deixa eu ver aqui. Você quer que eu saia um pouco? O meu está funcionando perfeitamente, doutora Carolina. Que bom. Fico contente. Voltou. Ah, tá. Você quer que saia e volte um pouquinho? Não, eu acho que foi só para mim, porque os outros colegas estão respondendo aqui que está normalmente. Talvez foi a minha... Tá bom. Desculpa. A conexão. Desculpa, pode ser. Tranquilo. Então, a gente falava da membrana de Liliequist, que ela está abaixo do assoalho do terceiro ventrículo. Por que a membrana de Liliequist, especialmente o folheto diencefálico, essa membrana tem dois folhetos, né, um diencefálico, acolado no assoalho do terceiro ventrículo, se estendendo do dorso da cela até os corpos mamilares propriamente ditos, e uma outra camada mais inferior, dentro da cisterna interpeduncular, mais, vamos dizer assim, menos contínua, mais trabeculada, que é o folheto mesencefálico. Qual é a importância dessa estrutura? Especialmente se a gente está planejando uma abertura da cavidade do terceiro ventrículo, vamos dizer, para comunicar a cavidade ventricular com as cisternas da base, como numa abordagem, numa terceiro ventrículo, cisternostomia, seja ela microcirúrgica ou endoscópica. É que se a gente só abrir o assoalho do terceiro ventrículo, a gente reconhecer o corpo mamilar, abrir adiante dele, preservar a área das perfurantes que estão no assoalho, abrir na área livre ou na área móvel, e só abrir assoalho, a gente vai estar comunicando as cavidades ventriculares com cisternas do espaço supratentorial, como a cisterna quiasmática, que é uma cisterna de pequena capacitância. Se a gente pretende que esse shunt interno funcione, é muito mais provável que isso aconteça se, além de abrir o assoalho do terceiro ventrículo, a gente também abre o folheto diencefálico da membrana de Liliequist, comunica a cavidade ventricular com a cisterna interpeduncular, que é uma cisterna infratentorial, no centro das outras cisternas, e aí a chance do nosso procedimento ser bem sucedido é muito maior. Então, quando a gente fala de assoalho do terceiro ventrículo, a gente não pode deixar de falar na presença do folheto diencefálico da membrana de Liliequist. Como é que a gente vê isso? Em cirurgia, a gente dizia que a gente vê a parede anterior do terceiro ventrículo se a gente vê, por exemplo, por via transsilviana. É possível também, por via transsilviana, ou mesmo pré-temporal, a gente ter uma visão mais inferior e a gente vê mesmo o assoalho do terceiro ventrículo. Então, a gente via aqui a parede cisternal da parede anterior, agora a gente vê
o lado cisternal do assoalho do terceiro ventrículo. A gente está vendo o infundíbulo, a gente vê a parte livre, a gente reconhece o corpo mamilar, a gente já está vendo a bifurcação, né, da basilar, com os seus ramos, indo para a região retromamilar do assoalho. Então, é possível a gente ver a face cisternal do assoalho do terceiro ventrículo dessa forma. Então, eu queria terminar o terceiro ventrículo, lembrando as suas paredes, lembrando que a gente tem que examinar o lado ventricular e cisternal dessa cavidade, a gente tem que identificar as estruturas que estão em volta e a gente tem que identificar as abordagens cirúrgicas pelas quais a gente pode entrar nesse cofre dos cofres, digamos assim, de uma forma segura para os nossos pacientes. Eu agradeço a atenção, eu acho que eu me estendi 15 minutos do horário programado, mas essa parte 2 eu acho que eu completo a minha contribuição. Eu queria agradecer ao Wayne, Eduardo e a Leila novamente o convite. Muito obrigada. Muito obrigada, Carolina. E a segunda aula foi ainda mais brilhante. Excelente. Bom, eu acho que queria também agradecer, Carolina. Algumas fotos são incríveis, né? Para gente que já teve um pouco de vivência, lógico que menos que você, né? A nossa inspiração sempre você, Dr. Wayne, muitos outros anatomistas aí a gente segue, e algumas fotos a gente vê e fica maravilhado, né? Alguns alunos talvez não percebam a dificuldade de cada foto e a beleza de cada foto e a elegância e a precisão, né? E como cada foto foi tirada já pensando em montar uma aula. Quando a gente prepara a foto, muitas vezes a gente tira a foto sem pensar como vai ser usada depois. E depois tem todo esse pensamento de como montar a aula e fazer uma aula que faça sentido. E algumas fotos eu achei incríveis. Por exemplo, tem uma foto de olhando o cono temporal por cima e abrindo a fissura coroideia e mostrando o segmento P2 e P3 dentro, através, né, da fissura coroideia e vendo essa artéria sobre o subículo. Uma visão incrível para a Leila, que, por exemplo, opera muitas lesões de epilepsia. É uma foto única, né? E a pessoa já tem que tirar essa foto pensando no propósito neurocirúrgico. Muitos alunos acabam vendo por livros de neuroanatomia geral, anatomia mais descritiva, e com certeza não vai ter essa foto, porque essa é uma foto tirada por um neurocirurgião com a intenção de estudar um tipo de cirurgia, um tipo de ressecção. Então são fotos únicas. Talvez 2 ou 3 pessoas no mundo tenham uma foto tão bonita quanto essa. Outra foto linda foi você mostrando o recesso pineal, deixando a parede lateral de um tálamo, e depois a parede lateral do terceiro ventrículo de um lado e um pouquinho do terceiro ventrículo do outro lado, para mostrar realmente esse recesso. A maioria das fotos que a gente vê da parte posterior do terceiro ventrículo são cortes sagitais, e não cortes assim com uma visão anteroposterior e vendo o recesso mesmo. Talvez até uma foto de endoscopia, onde essa foto seja mais feita, mas não, você foi lá e fez um espécime só para, às vezes é só para tirar essa foto, e demora semanas só para ter aquela foto bonita, e às vezes passa em 30 segundos de uma aula e as pessoas não percebem que aquela foto demorou um mês para fazer. Interessante então, você fazer esse comentário, Dudu. Porque... São fotos muito bonitas e que só uma pessoa tem. Talvez 2 ou 3 tenham e outro perdido por aí não publicou, mas são fotos únicas. Então, para a gente que vê a beleza de cada foto e como montar a aula, né? Depois você sai de um estágio de neuroanatomia com 60 mil fotos no seu computador. Você acha que acabou por aí? Lógico que não. Como é que você vai montar a aula? E uma aula que faça sentido, que seja bonita. Não, realmente muito bonito. Dudu, esse seu comentário... Impecável, né? Esse seu comentário sobre as fotos merece uma réplica, porque, como eu dizia, essa dissecção dos ventrículos é uma das primeiras que a gente faz, né, no laboratório, e foi uma das minhas primeiras. E eu tinha antecessores muito pesados, que me deram uma responsabilidade imensa. O Wayne, né, com transcoroideu, e Mussi,
que todos conhecem as dissecções de Mussi, muitas eu coloquei lindas. aí, que são maravilhosas, né? E eu estava chegando no laboratório, então eu tive uma grata surpresa quando o professor Houghton usou muitas das dissecções do ventrículo, que eram algumas das minhas primeiras, no primeiro suplemento. Então foi como que um voto de confiança, né? Então eu tenho muito carinho por essa dissecção dos ventrículos, mas eu digo a você que isso que você diz, assim, essa foto era a minha dúvida, né? Quando falava assim, recesso suprapineal, eu preciso ver o recesso suprapineal, né? Onde está o recesso suprapineal? Fissura coroideia, a gente na graduação nem sequer fala na fissura coroideia, é uma grande avenida cirúrgica, né? Para várias abordagens. As doenças que a gente não consegue topografar, que estão mais mediais, em geral elas estão usando a fissura coroideia para passar de um lado para o outro. Então, talvez a minha dúvida tenha me ajudado. Então, eu acho que eu tinha muitas dúvidas. Me ajudou a dissecar, talvez, de um modo mais focado. Eu continuo com muitas dúvidas. Mas essa análise que você fez, que é muito, muito gostoso, né? A gente já teve vários professores, e eu tive alguns mesmos assim. Quando o professor quer usar uma foto sua, você se sente o máximo, né? Eu lembro também do professor Houghton, e como todo estagiário, a gente dissecando, mostrando as fotos para ele, e as fotos a gente sempre pensando como é que eu vou ter uma foto diferente dos outros, né? Como é que eu vou ter uma ideia diferente? E quando o professor vira para você e fala assim, olha, você pode... Ele é muito elegante, né? Uma pessoa muito assim, um cavalheiro, né? E ele pensa, você pode, por favor, me emprestar essa foto sua, porque eu quero pôr numa aula? E ele, com acesso a 100 outros fellows e já viu a foto de todo mundo, De fato. como ele virou para uma foto sua e virou e falou, olha, eu nunca vi uma foto assim, posso usar essa foto numa aula? Eu falei, mas esse senhor já viu todas as tremendo fotos incentivo. do mundo, como é que ele vê a minha foto? Então, é um tremendo incentivo. E é muito bom ver as fotos dele, as suas fotos sendo usadas nos artigos dele, ou quando um colega pede uma foto sua, né? Você se sente até De fato. incrível. Como esse super colega quer uma foto minha para ilustrar um trabalho. Todo mundo tem as suas fotos especiais, mas com certeza você tem todas as fotos especiais, Carolina, muito bonitas. E Obrigada, Dudu. não sei se a Leila voltou aí. Se alguém quiser comentar também, Leila, quer tentar fazer algum comentário? A gente abre. Obrigada pelos comentários. A diferenciação das fotos é essa questão mesmo de, mesmo sendo uma foto em 2 dimensões, mesmo que a Carolina não está fazendo uma apresentação em 3 dimensões, a foto dá uma tridimensionalidade, né? Essa noção de tridimensionalidade. Acho que isso é o grande diferencial das fotos da Carolina. Não, são lindas, são lindas. Elianai tem uma dúvida, ele gostaria de saber melhor as diferenças de irrigação e origem da coroideia posteromedial e posterolateral. Vamos lá. As coroideias posteriores, elas vêm da cerebral posterior, né? A coroideia posteromedial, em geral, ela se origina primeiro, ela, em geral, se origina ou de P1 ou da transição de P1 e P2, ela faz a volta completamente no tronco, ela entra no espaço incisural, como a gente viu, e ela se estende até a região do forame interventricular. É talvez a mais extensa e a mais generosa das coroideias, digamos assim. A coroideia posterolateral, a origem dela é mais variável, ela pode se originar do segmento P2 ou até do segmento P3, ela está entre as áreas de irrigação da coroideia anterior e da coroideia posteromedial, mas elas assumem, as coroideias, elas assumem uma vicariância. Quando uma tem um terreno maior de suprimento do plexo coroide, as outras diminuem a sua expressão e vice-versa. Elas funcionam em equilíbrio, Elionai. O professor Houghton tem um diagrama muito interessante no capítulo que ele... Eduardo gosta das fotos, mas eu acho até que os diagramas do professor, eles são porque ele mostra... em cores, as áreas de suprimento das coroideias. Eu te sugiro dar uma olhada lá. Obrigada demais pela oportunidade. Bom ver vocês. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite.